Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós estamos no livro 6, esse aqui, né? Nosso último livro da série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Estamos na terceira semana falando sobre as palavras finais de Paulo aos Colossenses. E hoje, quarta-feira, nós vamos falar sobre os exemplos de Moisés, Jeremias e Paulo. Senhor Jesus. Vamos começar, pela história de Moisés. Moisés, ele era um homem manso. Ele não possuía um perfil de líder, mas aprove a Deus o escolher e também o defender quando a sua liderança foi questionada por Miriam e Arão. Moisés, ele era hebreu. Ele foi adotado pela filha de Faraó e ele recebeu a melhor educação que havia naquela época. Mas toda essa educação não impediu que Moisés matasse um egípcio que estava maltratando um hebreu. Ó Senhor Jesus! E quando essa notícia chegou aos ouvidos de Faraó, Moisés ele precisou fugir para o deserto de Midian, para ele não ser morto. Lá no deserto, Moisés ficou 40 anos sem opção nenhuma para expressar toda aquela educação, todo aquele conhecimento que ele adquiriu no Egito. Por quê? Porque ele só ficava com as suas ovelhas, ele era um pastor de ovelhas. Ou seja, ele levou 40 anos sendo educado, com a melhor educação, e levou 40 anos para o Senhor trabalhar nele e lapidar, tirar todo o excesso e deixar somente aquilo que Deus iria usar. Provavelmente aos 40 anos, quando Moisés viu a sarça pegando fogo, ele podia ter pensado assim, que o fogo necessitava da sarça como um combustível. Mas já com 80 anos, ele completamente esvaziado, Moisés percebeu que a sarça era apenas um suporte para o fogo, um canal, como nós hoje somos, um canal para que o rio da graça possa fluir de cada um de nós. Se Deus tivesse chamado Moisés, quando ele tinha 40 anos, quando ele ainda estava lá no Egito para salvar o povo, provavelmente ele estaria cheio de si. A prova disso é que ele matou um egípcio. Por quê? Porque o egípcio espancava o hebreu, então Moisés ele agia por conta do seu próprio esforço. Mas aos 80 anos, quando Deus chamou Moisés para comandar ali o povo de Israel, a sua atitude foi: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E isso é porque um vaso escolhido, ele não se julga capaz. Moisés ele temia que o povo pudesse questionar se realmente foi Deus que tinha enviado ele. Moisés, ele quis saber qual era o nome do Senhor, e o Senhor lhe respondeu: eu sou o que sou. E mais, assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. O interessante é que para Abraão, para Isaac e para Jacó, Deus ele havia se revelado como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Já em Êxodo capítulo 6, versículo 12 e 3, para Moisés, Deus ele revelou seu nome, que é Yahvé, eu não sei falar essa pronúncia, E mesmo diante de tamanha revelação, Moisés ainda se sentia incapaz. E falou que era possível enviar outro, menos ele, porque ele não era eloquente. E aí o Senhor disse a Moisés: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Isso está em Êxodo 4, 13 a 14. Arão era eloquente, mas Deus preferiu escolher Moisés. E isso deixa claro que a escolha é de Deus, e essa escolha não tem nada a ver com a nossa capacidade. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Ele foi consagrado, por Deus para ser profeta, às nações. Mas o que foi que Jeremias falou? Nós vemos lá em Jeremias capítulo 1, nos versículos 4 até o 10, nos mostra toda essa história. E no versículo 6, vemos que Jeremias ele falou: Senhor, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança. Ó Senhor Jesus. Deus então disse que colocaria as suas palavras na boca de Jeremias, que ele não precisava se preocupar. É porque, na verdade, um profeta, ele não fala as suas próprias palavras. Um profeta, ele transmite o que o Senhor lhe puser na boca. É só isso que ele faz. O homem natural, ele tem a liberdade, de fazer as suas escolhas. Mas quando se trata do plano celestial, as escolhas estão nas mãos de Deus. E quanto a nós, só precisamos somente ouvir o seu falar e obedecer. Então não adianta tentar exaltar o homem.
né? Eu gosto desse pregador aqui porque ele fala assim. Eu gosto daquele pregador ali porque ele fala assado. Porque esse daqui sabe falar melhor. Isso não existe. Deus é quem fala, é Ele quem faz a obra. Em Filipenses 1,14, Paulo afirma que muitos se sentiam estimulados a falar a palavra de Deus diante do exemplo, né, de Paulo, que perseverava apesar dos sofrimentos e das perseguições. Só que quando você vai no versículo 15, ele fala que havia aqueles que proclamavam a Cristo por inveja e porfia, ou seja, por disputa, por contenda. Senhor Jesus. É como se eles dissessem que não concordavam com falar de Paulo, porque tinha uma outra interpretação. Só que quem fala por Deus não pode expressar a sua própria interpretação, pois somente pode dizer o que Deus quer que a pessoa diga. A pessoa não pode fazer nada além disso. Falar diferentemente, além de produzir uma discussão, ainda vai prejudicar a edificação do corpo de Cristo. Por isso Paulo rogava, né? Ele suplicava pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. E nós vemos aqui a importância de orar em favor daquele que fala por Deus. Precisamos orar. O povo na época era tão perturbado, a ponto de Paulo desejar estar com o Senhor. Em Filipenses capítulo 1, dos versículos 23 ao 26, Paulo fala que seria incomparavelmente melhor partir para o Senhor. Mas ele reconhecia que deveria permanecer por causa da igreja. O bicho estava pegando naquela época de Paulo. Senhor Jesus. Isso mostra que Paulo, ele não tinha ambição pela posição. O objetivo dele realmente era a edificação da igreja. E que nós possamos também orar um pelos outros, orar por aqueles que estão à nossa frente, aqueles que estão sendo usados para falar por Deus, né? Para falar para nós, né? Precisamos honrar cada irmão na sua função, na função que ele se encontra, porque a escolha é de Deus, é Deus quem escolhe. Nosso papel é orar, é ouvir o falar de Deus, né? E orar para que o Senhor guarde todos aqueles que estão hoje exercendo uma função na igreja, para que o coração deles seja guardado e para que as coisas que vêm acontecendo, jorrando, não venham fazer com que esses irmãos sejam abatidos. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós queremos orar pelos nossos líderes, por aqueles que têm falado, têm aberto a boca para que o Senhor flua, que o Senhor possa guardar o nosso apóstolo, os nossos cooperadores, os nossos presbíteros, os diáconos, aqueles que exercem uma função. Ó Senhor Jesus. Sabemos que cada função que o Senhor dá aos membros do corpo é para a edificação do corpo. Que o coração de todos possa estar guardado, que o nosso coração possa estar guardado, para que o Senhor tenha a liberdade de fluir por meio de cada um de nós e para que a sua igreja seja edificada. Jesus é o Senhor. Amém.